Bom dia, muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Começando esta manhã, 6h16 aqui na Grécia, 5h16 na Suíça, meia-noite e 16 no Brasil. Nosso sorteio, gente. Esse livro aqui maravilhoso, A Coragem de Sermos Imperfeitos. A Vela Matcha, que tá aqui, maravilhosa. O kit matcha e um kit babadeira, um presente sistêmico babadeira. Então fiquem atentos, nós estamos chegando no final do mês, hoje já é dia 25 de julho, sábado. Então se vocês forem parar para pensar, a gente está mais no final do mês, nós estamos mais perto do fim do que do início desse mês de julho, né? Tantas coisas aconteceram nesse mês. Hoje, gratidão imperfeita, a coragem de agradecer a vida, né? Mesmo quando a nossa vida ela não é perfeita. Você tem essa coragem de agradecer mesmo diante o caos, mesmo quando nada está daquele jeito que deveria ter sido para você. Então a gratidão ela nasce, né? Não quando está tudo perfeito, mas ela floresce quando nós escolhemos enxergar beleza, mesmo em meio às imperfeições da vida. Bom dia, muito bom dia. 6h18, matcha positivo na área. Então, hoje eu quero te fazer uma pergunta, né? Você acredita que só conseguirá ser grato quando todos os seus problemas forem resolvidos? Fala a verdade. Lá no fundo é o que a gente pensa, não é? Como que eu posso, Simone, como que eu posso agradecer com tanta coisa acontecendo na minha vida? Tá bem difícil de agradecer, são tantas questões, são tantos desafios, são tantas batalhas, lutas. Muitas pessoas, elas vivem esperando um momento ideal para agradecer. Elas esperam quando conquistarem um objetivo, quando tiver mais dinheiro, quando tiver um relacionamento ou o relacionamento melhorar, quando a saúde estiver perfeita, quando a vida finalmente entrar nos trilhos. Aqui, contar um segredo para você. Esse dia ele nunca vai chegar. Você acredita? Porque a vida sempre dará desafios para gente. Sempre haverá algo que ainda não aconteceu. Sempre existirá um sonho a ser realizado. E Brené Brown, né, nesse livro, ela nos ensina algo muito bonito. Ela nos ensina que as pessoas as pessoas que mais vivem com alegria são aquelas que têm, não são aquelas que têm uma vida perfeita, né? São aquelas que desenvolvem a coragem de reconhecer as imperfeições e mesmo com isso agradecer. Reconhecer que talvez eu não tenha tudo, reconhecer que talvez a vida não esteja exatamente como eu gostaria, mas eu consigo agradecer. Você consegue fazer isso? Você consegue ter esse olhar de gratidão que desenvolve essa gratidão de agradecer, apesar de tudo que está acontecendo, apesar de não ser aquilo que eu espero, de reconhecer cada coisa que acontece no meu dia a dia, reconhecer as bênçãos, os presentes que você recebe. Simone, não recebi nada. Você está respirando, está vivo, já é uma grande bênção, né? E de ver as coisas belas da vida. Isso me faz pensar em algo muito importante. Eu gosto muito da passagem, né? Quando Jesus e seus apóstolos encontram um cachorro morto pelo caminho, né? Por tantos lugares que eles andavam.
E aí os apóstolos estavam lá, mas ele morreu, mas já está fedendo. Mas olha só, já está cheio de mosquito, já está se decompondo, já está assim, assim, assim. E Jesus chega e fala assim, que lindos dentes. É aquela coisa de você, em meio ao caos. Pensa bem, um cachorro morto, em decomposição, estava fedendo, tinha mosquito pousando nele, todo aquele contexto. E Jesus ainda vai lá e fala, que bonitos, que lindos dentes. Você consegue ser assim no seu dia a dia? Ou de tudo que a vida lhe oferta, você foca naquilo que não tá bom? Às vezes eu falo, tem pessoas que vivenciam dias maravilhosos, coisas espetaculares, mas elas vão falar daquilo que não foi bom. E mesmo aquilo que não foi bom, será que não foi bom mesmo? Ou será que a gente às vezes tem uma velha mania e um hábito milenar de sempre encontrarmos coisas que não foram boas? Parece que a gente fica ali buscando na cabeça da gente, não, eu tenho que achar alguma coisa, eu tenho que pensar. A gente até esquece tudo de bom que aconteceu para ficar ali azucrinando a própria cabeça para lembrar de algo que não foi bom para que eu tenha. Parece que isso até liga as pessoas. Ah, eu fiz uma viagem, mas você não sabe. Foi até bom, mas a fulana é até legal, mas aquele lugar é até bom, mas. E normalmente tudo que vem depois do mas descredita e desvalida tudo que eu acabei de falar antes, né? Depois do mas, a gente deveria colocar só coisa positiva. Pense nisso. Ai, fulano é legal, mas se não fosse, tarará, 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 né? Então hoje a gente vai falar dessa nossa ingratidão imperfeita. A gratidão que convive com lágrimas, com dúvidas, a gratidão que convive com medo. E é justamente por isso que transforma a nossa forma de viver. Conta-se que um velho professor servia água todos os dias em um simples copo, que o professor servia água todos os dias num simples copo de barro. E seus alunos perguntavam, mestre, por que você nunca compra um copo de cristal? Ele sorriu, ele sorria cada vez, né, e respondia, porque o que mata a minha sede é a água, não o recipiente. Depois, ele ainda sempre acrescentava, né? Quem aprende a agradecer pelo essencial nunca deixa que falta o supérfluo. Ou melhor, nunca deixa que o supérfluo roube a sua energia. Aquele que agradece pelo essencial nunca deixa que o supérfluo tire, roube a sua energia, né? E por falar em sinal, né? Hoje já é reconhecido o tanto de benefício que um copo de barro traz, muito mais que o de cristal, igual o de cobre também, né? Mas na nossa época, às vezes era sinônimo de pobreza, era sinônimo de simplicidade, mas hoje já é comprovado o benefício desse estilo de recipiente, né? Mas enfim. Então, quantas vezes nós fazemos o contrário? Nós temos saúde, mas a gente reclama. Nós temos as pessoas que nos amam, mas a gente olha para aquelas pessoas que faltam, né? Para aquelas que não gostam da gente. Nós temos oportunidade, mas enxergamos somente os obstáculos. A gratidão, pega o código, vou contar um segredo para vocês. A gratidão, ela muda o foco. Ela não ignora os problemas. Ela nos ajuda a perceber que eles não são a única coisa da nossa vida. Não existe só isso. Que não são a única realidade da nossa vida, os problemas. Existe um equívoco muito comum, né? Algumas pessoas pensam que ser grato significa fingir que está tudo bem. Vocês já viram essas pessoas aí pela vida? O gratiluz, que a gente chama. A pessoa que a gente fala da energia tóxica, né? Tá, eu sou só good vibes only, ó, eu aqui, né?
né, surfando nessa onda de positividade. Não é isso. Ser grato não significa fingir que está tudo bem. Mas a Brené Brown, ela nos lembra aqui que é a coragem de viver na verdade. Podemos estar sofrendo e ainda assim agradecer, por exemplo, pelo apoio que a gente recebe. Já viu? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou numa situação, por exemplo, financeira tão complicada, mas quantas pessoas te mantiveram até aqui? Porque às vezes a gente vai lá e reclama daquela única vez que talvez meus irmãos, minha família não quiseram me ajudar. Mas quantas vezes eles ajudaram? A gente já esqueceu, né? Então, a gente pode estar sofrendo e mesmo assim agradecer pelo apoio que nós estamos recebendo. A gente pode enfrentar diversas perdas e ainda assim reconhecer o amor que vivemos. Podemos sentir medo e mesmo assim agradecer por não estarmos caminhando sozinhos. A gratidão verdadeira, ela não vai eliminar a tristeza. Ela impede que a tristeza ocupe todo o espaço do meu coração. Não vou eliminar a tristeza, mas ela não vai ser o que preenche todo o espaço do meu coração. Percebem a diferença? Quantas vezes nós temos tantas coisas e a gente só está olhando, é porque minha família, é porque você sabe, é porque as pessoas não apoiam, esse aqui não gosta de mim, esse aqui não. Larga para lá. A vida, ela é longa, mas ela passa muito rápido. Jesus, uma passagem da Bíblia, falava assim também, né? Quem são meus pais? Nossa, Jesus não estava reconhecendo quem eram os pais dele? Não, ele estava falando de uma família universal. E a resposta era: são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ai, Simone, vou andar só com religioso? Não. As pessoas que talvez estejam vivenciando aquilo que eu almejo. Porque às vezes quando as pessoas já estão, né, como diz, já estão na bosta mesmo, eu fico ali, aí eu acho que a gente é um e carne. Mas se eu quero até trazer uma transformação para a minha vida, melhorar, eu preciso melhorar o convívio, as pessoas com quem eu ando, as pessoas com quem eu frequento, né? As pessoas que fazem a vontade do meu Pai. Uma menina observa um jardim depois de uma tempestade. Algumas flores estavam caídas, outras permaneciam de pé. E ela pergunta ao avô, né? A chuva estragou o jardim? O avô respondeu: não. Ele apenas mostrou quais flores tinham as raízes mais profundas. Na vida acontece o mesmo. Quando, né, os dias difíceis, eles revelam aquilo que realmente sustenta a nossa alegria, né? Quando nós aprendemos a agradecer pelas pequenas coisas, nós criamos raízes. E as raízes profundas resistem às tempestades. Vivemos esperando grandes acontecimentos, não é assim? A gente espera o final de semana hoje, ó, sábado, né? Hoje já é desafio para muitos estar aqui essa hora, né? Porque é o sábado. Então a gente vive esperando grandes acontecimentos. Mas a vida ela é feita de simples, nos momentos simples. O cheiro de café pela manhã, o cheiro do matcha pela manhã, né? Uma ligação inesperada, um abraço, uma conversa sincera, uma caminhada ao ar livre, o sorriso de uma criança, um momento de silêncio. A gratidão, ela nos devolve talvez essa capacidade, né, de perceber aquilo que a pressa faz desaparecer. Ela nos ensina que a felicidade não é apenas chegar, é também caminhar. Já viram aquelas pessoas que vão viajar e começa aquela agonia? Ai, falta muito para chegar. Ai, está chegando, ai, não vejo a hora. Não. Aproveita
esse percurso que você está fazendo. O objetivo da nossa vida não é enxergar a beleza somente quando a gente chega, é enxergar a beleza durante a caminhada, durante o percurso. Eu sempre costumo dizer que o melhor da viagem é a preparação. É a pessoa que eu vou me tornando antes mesmo da viagem acontecer. Porque senão a gente fica sempre, sabe aqueles estímulos assim, que eu tenho que estar sempre viajando, que eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, para não estar em lugar nenhum. Para onde eu vou, eu me levo. Pega esse código também. Manhã cheia de códigos, como sempre. Aqui, como diz, né? Nessa mesa é transbordo. A gente entra, senta, pega algo para tomar e recebe muito. E sai daqui preenchido. Durante uma caminhada à noite, uma jovem reclamava da escuridão. Nossa, tá tão escuro. Ai, meu Deus, tá muito escuro. Jesus, vou caminhar essa hora com essa escuridão. E seu avô lhe entrega uma pequena lanterna. A lanterna ilumina muito pouco, né? E o avô responde: é verdade, mas ela ilumina pouco, mas ela ilumina exatamente o próximo passo. A gratidão, ela funciona exatamente assim, gente. Ela não vai resolver todos os problemas, mas ela vai ser como essa lanterna que vai iluminar pouco, mas o suficiente para a gente caminhar com esperança. Quem agradece, né, encontra forças para dar mais um passo, o próximo passo e depois o outro, né? A Brené Brown, ela também nos fala, né, sobre como a comparação nos afasta da alegria. É interessante que quando você vai, né, em certas aldeias, eu tive a oportunidade, a felicidade de ir em várias na África. E as pessoas, elas são felizes, as pessoas às vezes falam, né, nossa, mas como é que pode? As pessoas são felizes com tão pouco, as pessoas não têm nada. E a gente fica infeliz de ver que elas não têm nada e que elas são felizes e a gente fica infeliz, né? Só que essas pessoas, elas não têm a comparação. Para ela, aquilo ali tudo é o mundo de todo mundo. E nós temos. A gente sabe que existe outra coisa. Elas não. Então, para elas, aquele modo de sobrevivência, que para elas é de existência e de vivência, é o que há. A gente chega lá, a gente sabe que existe outra coisa. A gente sabe que existe outras coisas. E aí a gente sofre. E elas ficam olhando para a gente. Quantas vezes eu fui consolada pelas pessoas dizendo assim, não, mas não fica triste. E eu estava triste de uma comparação minha, mas que não eram as delas, né? Porque elas não tinham comparações. Então, quando a gente olha para aquilo que os outros possuem, esquecemos de reconhecer o que já recebemos. Já perceberam que muita gente, às vezes, para processo de mudança, mas a minha irmã, a vida dela ela tem sorte. Mas a minha amiga, a vida dela foi mais fácil com ela. Mas a vida do outro, ele é mais, né? A gente chama de sorte, às vezes pequenos, e principalmente no seio da mesma família, se for irmãos. Muitas vezes, 5, 9, 10 irmãos tiveram o mesmo ponto de partida. Cada um fez da sua vida algo. E muitas vezes aquilo que a gente chama de sorte, talvez são repetições de hábitos saudáveis. Talvez sejam repetições de perseverança. Talvez sejam repetições de lutas e coragem. Só que como a gente dormia, né? Por isso que eu gosto desse despertar, desse matear cedo. Porque ele desperta enquanto muitos dormem. Ele desperta a consciência da gente. É o meu primeiro compromisso, o mais importante. É a decisão mais inteligente para começar o dia. A comparação, ela vem e nos diz assim, olhe para o que falta,
A gratidão responde: olha para o que já existe. Isso não significa deixar de sonhar. Significa a gente não adiar a alegria enquanto esse sonho ainda não foi realizado. Eu busco um amor, sou tão infeliz. Seja feliz. Vibre na energia daquilo que você quer encontrar na sua caminhada. Durante um período de dificuldade, uma família tinha apenas um pão para dividir. A mãe cortou o pão em pequenas fatias e, antes de comer, agradeceu. O filho perguntou: como a senhora consegue agradecer tendo assim tão pouco? Ela responde, porque hoje ainda temos um ao outro. Enquanto tivermos amor, esperança e coragem, nunca teremos tão pouco quanto a gente imagina. O menino nunca esqueceu aquela refeição. Anos depois, dizia: naquele dia descobri que riqueza não era ter tudo. É reconhecer o valor daquilo que nós já temos, que nós já possuímos. Eu quero deixar um desafio para o dia de hoje. Todas as noites antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Mas faça um combinado com você mesmo. Não escreva, apenas grandes acontecimentos. Fui promovida, meu príncipe chegou na nave espacial. Veio me buscar num cavalo branco, andou no meio da cidade num cavalo. Não espere, não escreva apenas grandes acontecimentos. Procure agradecer pelas pequenas coisas. Aquelas que normalmente elas passam despercebidas no nosso olhar, porque a gente já está voltado, o nosso olhar para aquilo que é grande. Então, isso aqui é um treinamento para a gente ser minucioso a observar as pequenas, grandes coisas. Uma conversa, uma risada, um aprendizado, um gesto de carinho, um momento de paz. Ao final da semana, se você fizer isso, e todas as noites que eu falo, tenha um caderno, você perceberá que a vida é muito mais rica do que você imaginava. Imagine 2 pessoas caminhando pela mesma estrada. Ali, 2 pessoas caminhando pela mesma estrada. As 2 enfrentam sol, chuva, subida, descida, Uma delas passa o tempo inteiro reclamando. Ai, tá quente demais. Ai, essa chuva tá molhando. Ai, essa subida dói as batatas da perna. Ai, essa descida do joelho sai do lugar. Ai. E a outra também percebe tudo isso. Percebe a chuva, percebe o calor, percebe o vento, percebe a subida, percebe a descida. Mas observa as árvores, observa as flores, observa as casas, as belezas, as pessoas que encontra pelo caminho. As 2 fizeram a mesma viagem, mas cada uma viveu uma experiência completamente diferente. A diferença não estava na estrada, estava no olhar. Lembra da história de Jesus? Que lindos dentes! Como é que a partir de hoje eu escolho caminhar pela vida? É uma escolha diária. Eu quero contar para vocês uma última história. Conta-se que um mestre entregou 2 cadernos aos seus discípulos. Esse sou eu, não o mestre, mas aquela que entrega caderno. No primeiro havia páginas em branco. Ele entregou, aos seus discípulos 2 cadernos para cada um. Então, no primeiro tinha ali páginas em brancos. No segundo, páginas cheias de pequenos agradecimentos escritos ao longo dos anos,
Então, o segundo caderno já estava ali cheio de pequenos agradecimentos anotados ali, anotações. Qual desses dois cadernos, né, conta uma vida mais rica? Os discípulos responderam, o segundo, claro, né? E o mestre sorriu e falou, porque a riqueza da vida não está apenas naquilo que nós recebemos, está naquilo que nós aprendemos a reconhecer. Talvez Deus continue nos presenteando todos os dias, nessa manhã, no dia de hoje, mas na correria a gente esquece desses presentes, né? Eu quero deixar uma frase para permear o nosso dia de hoje também. A gratidão imperfeita, ela não espera por dias perfeitos. Ela aprende a encontrar motivos para agradecer, mesmo quando existem desafios, né? Quem cultiva a gratidão não ignora a dor, mas não permite que ela esconda, que a dor venha e esconda todas as bênçãos da caminhada. Então, que Deus nos conceda um coração agradecido, os olhos atentos para reconhecer nos pequenos milagres cotidianos, humildade para que a gente possa valorizar o que realmente importa e coragem para celebrar a vida exatamente como ela é, imperfeita, desafiadora e profunda. Lembrando do nosso sorteio, nosso livro, A Coragem de Sermos Imperfeitos, uma vela dessa aqui do matcha, o kit matcha e um presente também sistêmico. Como são as condições de participar desse desafio? Quando esse vídeo aparecer para você, compartilha nos seus stories. Volta aqui no vídeo. Eu fiz a minha parte. Marque alguém. A gente, só desse fato da gente se engajar com algo, eu fiz a minha parte, já fala pra gente o tanto que a gente está comprometido com algo. E comprometimento, né, é algo tão raro nos dias de hoje. A gente quer muito retorno, mas pouco comprometimento. Então se comprometa com a sua própria vida, com você, com as suas transformações, com aquilo que tem acontecido de tão belo nos seus dias, de todas as transformações, de todas as tomadas de consciência que eu tenho certeza que você tem tido ao longo dessas manhãs, né? E que nós tenhamos coragem para celebrar a vida desse jeitinho, imperfeita como ela é, mas profundamente bela. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham um dia extraordinário. E lembre-se sempre, né, que a felicidade, ela não nasce quando tudo dá certo. Ela floresce quando aprendemos a agradecer durante e enquanto nós continuamos caminhando. Um feliz dia, um dia extraordinário, que se faça bela todas as coisas. Simone, não teve belas as coisas. Não foram belas todas as coisas. Então volta nesse vídeo, assiste outra vez, que você vai entender muito sobre a gratidão imperfeita. Até amanhã.